estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Vamos para 1 Samuel 16, do 1 ao 7. 1 Samuel 16, 1 a 7. O Senhor disse a Samuel: até quando irá se entristecer? Na tradução Almeida, diga: terás dó de Saul. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. Como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Paramos aqui. Eu vou por partes, e esse primeiro versículo, ele nos ensina muito. O próprio Deus disse para o sacerdote, o Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? O Samuel, olha, pense a respeito. Ele era um homem experiente em Deus. Ele não era um menino na fé, não. Ele era um homem experiente. Ele foi criado no templo. Ele conhecia Deus. Deus se agradava dele. Ele fazia o que Deus queria. Mas nós precisamos ter bastante cuidado, porque eu vou te mostrar vários pontos aqui que um homem tão experiente, um homem de anos de fé, anos com Deus, anos caminhando com Deus, permitiu que o emocional dele fosse afetado com um sentimentalismo negativo em relação a Saul. Nós vemos que ele, mesmo já tendo ouvido tanto a voz de Deus, temeu ao obedecer a Deus quando o Senhor o mandou ir ungir um novo rei de Israel. Nós vemos que ele se equivocou quando ele olhou para Eliabe e disse: com certeza esse é o rei de Israel. E você vê que não tinha nada certo aqui. Ele era de Deus, Deus se agradava dele, sim. Ele tinha experiência, sim. Mas todos nós, na nossa caminhada com Deus, precisamos manter a atenção. Por isso que a Bíblia manda
você olhar, você vigiar e por último você ora. Muitas pessoas oram, mas elas não olham, elas não vigiam, elas não estão, esse olhar significa atenção com o que está acontecendo com você. Preste atenção no que você está pensando, preste atenção no que está sentindo, preste atenção nas coisas que estão acontecendo com você. Porque à medida que nós, por um momento, cedemos à carne, podemos vamos tomar a direção errada. E quando você se distrai do Espírito, você pode ficar sentimental, você pode agir à base de emoção, você pode começar a sofrer por coisas desnecessárias, você pode impedir que coisas novas entrem na sua vida, porque você está aprisionado a coisas velhas. O Samuel sabia que Saul estava fazendo tudo errado e Deus não se agradava dele. E Deus já o tinha rejeitado mesmo. Sabe aquele tipo de coisa que isso já é passado, sabe, isso para mim já era. Mas ele ainda estava aprisionado, sentimentalmente, emocionalmente, ele estava aprisionado, e aquilo, Deus o corrigiu e diz: por que você ainda se entristece por Saul? Eu gosto disso porque você vê que Deus não nos estimula a um sentimentalismo, a um emocionalismo, a manter o coração em coisas que já são passadas, passado, já foi. Tem gente que muitas vezes ele quer agir, ele se manifesta de uma maneira como se ele fosse até melhor que Deus. Deus já disse: olha, vire a página, deixa isso para lá, siga teu caminho, vá fazer outras coisas. Mas a pessoa fica presa a uma coisa, e presa, e presa. Quantas pessoas que estão aprisionadas a coisas que Deus já deixou muito claro. Deixa isso para lá. Para de sofrer por isso. Para de questionar, para de levantar, para de falar sobre isso. Para de tocar nesse assunto. Para. Saul eu já rejeitei. Tem coisas que Deus já rejeitou, que Deus já disse: olha, isso aí já era, isso já passou, isso não é para você, não é para você mais sofrer por causa disso, segue seu caminho. Tem gente que não tem conseguido permitir que coisas novas, que o poder de Deus se manifeste na vida delas, que coisas novas cheguem até elas, porque elas estão chorando e lamentando e sofrendo imensamente por coisas que Deus já disse: isso é passado. Por que você ainda se entristece por Saul? Por que você tem tanta dó de Saul? Eu já o rejeitei, para de ter dó. Não quero você com dó de Saul, não quero você triste por causa de Saul, não quero você sofrendo por causa de Saul, eu não quero isso. Vamos, Samuel, por que ainda se entristece por causa de Saul? Tem coisa na vida da gente que já foi. E que Deus espera que você tenha a maturidade de largar aquilo lá e seguir a tua vida. Ainda que o Saul estivesse continuamente diante dos olhos de Samuel, fazendo uma besteira atrás da outra, Deus não queria ele envolvido emocionalmente com Saul. Porque aquilo ia roubar as forças dele, e impedi-lo de atuar dentro do propósito. Algumas pessoas pararam de sonhar por causa de um Saul, pararam de realizar por causa do Saul, estão chorando por causa do Saul, estão lamentando por causa do Saul, pararam a vida por causa de um Saul. Algumas pessoas pararam a vida por causa de um Saul.
Deus quer realizar, Deus quer cumprir com o propósito, Deus quer colocar mais, mas a pessoa só tem olhos para Saul, só chora por Saul, tem dó de Saul, ora fica bravo com Saul, ora se entristece por causa do Saul, só enxerga o Saul. E Deus está dizendo, por que você ainda se entristece por causa de Saul? Ô Samuel, e ele era um homem maduro, Deus se agradava dele, o amava. Ele tinha um propósito, ele realizava muito bem. Ele foi impecável no seu trabalho. Mas você vê que nós podemos estar no caminho certo e de repente nos perder por um sentimento, uma emoção, uma situação que vem para roubar as nossas forças. E aquilo rouba mesmo. Rouba força, rouba foco. Rouba, tira você do propósito. Arranca coisas novas da sua vida. E foi tão interessante que Deus disse, olha, por que você ainda se entristece por Saul? Pegue o chifre, encha de óleo e vá ungir o novo rei. É exatamente isso que Deus nos ensina. Deixe o que se foi e siga em frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Quantas vezes nós já falamos sobre isso? Tem gente que não sabe viver sem trazer o passado, sem falar do passado, sem lamentar o passado. Não sabe. E o Senhor disse, por que se entristece por causa de Saul? Pega o chifre, encha de óleo e vai ungir o novo rei. Sabe, eu creio que Deus está dizendo a mesma coisa para muitos. Porque você ainda se entristece por coisas que já ficaram no passado, são coisas velhas. Toma posse de poder e siga em frente para coisas novas. O óleo significa poder, uma nova unção. Vai ungir um novo rei. Vai se envolver com coisas novas, siga em frente, siga com seus projetos, siga com sua vida, siga. É exatamente isso. Samuel, por que sofre por Saul? Vai ungir o novo rei? Certamente Deus está dizendo isso para você. Para de sofrer por tal situação. Ah, mas isso está diante de mim todos os dias, eu estou... Bom, Saul também estava. E o Senhor estava dizendo para Samuel, para de se envolver com Saul. Eu já o rejeitei, vai ungir o novo rei. Quando essa palavra vai ungir o novo rei, significa, vá para coisas novas, siga em frente. Deixa o que se foi. Sabe, quem muda o coração de uma pessoa é Deus. Quem vai mudar o coração da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, não sei de quem, é Deus, não adianta. Quem muda é Deus, ninguém muda ninguém. Deus lutou com Saul, e Saul não quis, isso é um problema dele, não era de ninguém, ele só causava problemas. Saul foi um tipo de pessoa que veio ao mundo e ele realizou muito pouco. Que realmente ele não deixou muita coisa como exemplo. Ele fez mais besteiras do que outra coisa, mas isso foi a escolha dele. E lá estava um homem que tinha uma história com Deus, uma história correta, sofrendo por causa de alguém que não queria, apesar de ser consciente, não queria mudar. E quando uma pessoa não quer, deixa ela com Deus. Mas não pare sua vida. Quando algo acontece na sua vida que não é lá agradável, não fique sofrendo por isso, você tem que seguir. Deus sempre nos manda continuar. Pegue o chifre, encha de óleo e vá ungir o novo rei. Toma posse de poder e siga a sua vida. Vá fazer o que eu espero que você faça. Vai viver coisas novas, dê espaço para que eu possa operar coisas novas, para que coisas novas entrem na sua vida. Aí ele vem e diz assim, como poderei ir? Saul saberá, disso me matará. Aqui no versículo 2.
Eu falei isso aqui para os pastores na quinta-feira, que eu fiz na quinta reunião. Eu disse, eu fico encantada. Essa parte mexeu comigo, que eu repeti ela sem parar. A maneira que Deus trata as coisas com simplicidade. O quanto nós somos capazes de complicar a nossa vida, a vida dos outros, nós complicamos as coisas. Peraí, Deus estava falando, vai ungir um novo rei, e um homem que sabia muito bem do poder de Deus, do cuidado de Deus, vira e diz, como é que eu posso ir, Senhor? O Saul vai saber, vai me matar? Samuel, pega o novilho e diga que foi sacrificar ao Senhor. Simples, você é um sacerdote, pega um novilho e vai fazer um sacrifício a mim? Sabe quantas vezes Deus está nos mandando seguir em frente, fazer coisas novas, e nós estamos apresentando um monte de justificativas insuportáveis para Deus. Ah, Deus, eu não posso, porque Deus não dá para fazer assim. Ah, Deus não dá, e na verdade não é que não dá, é você que está vendo problema onde não há, você que está colocando complicação onde não existe, você não está confiando bastante em Deus. Ah, mas eu não posso ir, como não pode? Deus que mandou? Porque senão ele vai me matar. Como? Deus ia mandar aquele homem para ele morrer? Claro que não. Claro que não. Pega o novilho e diga que foi sacrificar o Senhor. Não complica, Samuel. Nós temos uma tendência de complicar as coisas. Essa tendência, ela chega a ser infernal, porque ela tem o dedo do diabo. O diabo trabalha para levar as pessoas à complicação, a uma vida complicada. Tem gente que pensa de forma complicada, que age de forma complicada. Tudo é complicado, é tão complicado. Complica até o que não tem complicação nenhuma, ele é capaz de complicar. Quantas pessoas que são complicadas, a maneira delas agirem na vida é complicado, o jeito que elas pensam é complicado, elas complicam o que é simples. Deus está dando uma direção e elas estão complicando sempre. Isso é ruim para a pessoa. Tem gente que poderia estar vivendo mais de Deus, mas elas são complicadas demais, elas complicam demais. Elas estão sempre complicando. Tudo que é simples, elas complicam, elas agigantam, elas deixam aquilo maior. Elas criam problemas, ainda que não tenha. Vai sacrificar o Senhor? Diga, pega um novilho e diga que foi sacrificar o Senhor. Que drama, Samuel. Você é um sacerdote? Sabe, eu creio que... Ei, Samuel. Ai, eu não posso ir, Senhor, porque Saul vai saber e vai me matar. Samuel, pega o novilho e diga que foi sacrificar o Senhor, não complique. Algumas coisas Deus só está esperando que você vá, vai e faça. Pare de ficar, mas o que vão dizer, o que vão pensar? Ai, mas e se isso não der certo? Ai, não sei, e se eu não der conta? E se isso não acontecer? Ai, não sei, parece que é muito difícil, isso, aquilo. E Deus está dizendo, para. Não complique as coisas. Muitos poderiam estar vivendo mais em Deus, mas não vivem porque é isso aqui, ó. Ah, mas Deus está dizendo, vá. Ah, mas como? Posso ir? Não posso ir, porque Saul vai me matar. Pega um novilho e diga que foi sacrificar o Senhor. Você leu isso aqui? Você viu o quanto Deus tratou uma coisa que o Samuel estava tratando como tão perigoso, tão difícil, tão dramático, de uma forma tão simples? Você vê isso aqui? Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Pronto. Nossa, que dificuldade. Mas isso é nosso. Qualquer um de nós podemos nos perder. Podemos, de repente, num momento, Deus está nos impulsionando para viver coisas novas. Vá fazer, vá viver. Para de ficar amarrado a coisas antigas, a preocupações. Se eu estou mandando, se eu estou dirigindo você, é para você ser abençoado. Vá. E a pessoa está dizendo, mas e se não der? E se isso acontecer? E se aquilo outro acontecer? E se o Saul me matar? Ele se souber disso, ele não vai gostar? Isso, aquilo. E Deus está dizendo, vá.
Quando Deus quer abençoar, e Deus quer nos abençoar, Deus quer que você vá além. O diabo trabalha para perturbar e amedrontar, e aí ele lança todo tipo de seta e de pensamento e de sentimento, e se você não expulsar, você é aprisionado, acorrentado por eles, e para a vida. E começa a complicar tudo. Agora, o Samuel vai, as autoridades vêm até ele, a Bíblia diz aqui, ó, tremendo, as autoridades de Belém, tremendo de medo. Nós temos esse problema. Quantas pessoas que têm vivido à base de pressentimentos ruins e medo. O Samuel estava indo para coisa boa, mas já tinha, todo mundo estava tremendo de medo, esperando coisa ruim. Quantas pessoas que têm essa maldita tendência de esperar o pior. Quando uma bênção está chegando, ele já começa a se preocupar com problemas futuros. O Samuel estava chegando e já estava todo mundo tremendo de medo. Você vem em paz? Você vem em paz? Tem algum problema? Eu venho em paz, venham sacrificar comigo também. Eu venho sacrificar o Senhor, vamos sacrificar juntos. Está tudo bem. Tem gente que permite que o diabo roube a paz dele com uma facilidade. E Deus não nos quer assim, sobressaltados, inquietos, aflitos, permitindo que o mal roube a paz, com medo. O Samuel estava indo para coisa boa, e já estava um monte de gente tremendo de medo, esperando o pior. Lamentavelmente, tem gente que vive assim. Ele não vive em paz, esperando o melhor. Ele dá lugar a esse espírito que é maligno e está sempre cedendo ao medo de algo ruim acontecer. Ele está com medo. Uma bênção chega até ele, ele já fica com medo de coisas do que vem por aí. Ele recebe uma palavra de vitória, ele já começa a temer, será que isso é mesmo para mim? Será que vai acontecer? O Samuel chega em paz para levar bênção, e ele já está com medo que venha um problema por aí. Esse não é o espírito que nós aprendemos com Deus a ter. Deus nos quer vivendo em paz e confiando. Deus não quer o seu povo sobressaltado, aflito, as pessoas cheias de pressentimentos e uma angústia e uma aflição e um medo de viver, um medo de realizar, um medo de ir além, sempre um medo. Chegaram até ele tremendo de medo e perguntaram: vem em paz? Vem em paz? Sim, venho em paz. Ele respondeu: vim sacrificar o Senhor? Vamos sacrificar comigo? Ele tinha ido para a bênção, para levar bênção, coisas boas, mas já estavam tremendo de medo, esperando o pior. Isso é satânico. Tem gente que facilmente começa a tremer de medo e esperar o pior. Isso é maligno. Tem gente que ainda tem procedimentos ruins, tem gente que ainda cede aqueles pensamentos diabólicos que escravizam, levam à estagnação. E isso é maligno, e isso impede as pessoas de viverem mais em Deus. Deus nos quer confiando, sempre. Esperando o melhor, trabalhando pelo melhor, avançando para viver coisas novas e cada vez mais e maiores. Aí ele chega e olha para o Eliabe e diz, a expressão foi essa: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Com certeza.
E o Senhor disse, não, não é esse não. Esse aí eu rejeitei. O coração dele não é o que eu... ele não tem um coração que me agrada. Samuel, o homem vê, enxerga e olha para a aparência. Mas Deus vê o coração. Então, isso aqui é muito amplo. Eu posso ampliar muito, porque é exatamente isso que acontece com a gente. A gente tem uma tendência de ceder à vista. E o justo viverá da fé. Muitas pessoas têm fracassado porque elas compram a embalagem só, elas não preocupam com o que está com o conteúdo. É por isso que tem tanta gente fracassando das mais diversas maneiras, na vida sentimental, profissional, espiritual. Fracassando das mais diversas formas e áreas. Porque elas compram a embalagem só, elas não buscam o conteúdo, elas não buscam discernimento. Elas olham para uma coisa e isso aí é de Deus. E Deus está dizendo, não é. Tem cara, às vezes tem coisa que tem cara. O Eliabe tinha cara. Ele tinha tudo, mas ele não tinha espírito. Ele não tinha espírito. Tem coisa que na vida da gente tem tudo, mas não tem espírito, não tem a bênção de Deus. Não é o que Deus tem para nós. Então tem gente que despreza um trabalho promissor, porque aparentemente não é ele olha e não, como foi com Davi. Aparentemente, Davi, nem o pai dele lembrou dele, mas era ele que Deus tinha escolhido. Tem gente que olha para uma porta, parece que essa é tudo, e não é o que Deus tinha. Aí ele fica triste, porque aquela não deu certo. Mas aquela outra que parece que é menorzinha, às vezes... aquilo cresce tanto, expande tanto, e assim por diante. Tem tantas coisas, tantas situações que eu poderia te dar exemplos, de pessoas que fracassam porque elas vão à base do que estão vendo. E os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e nós temos falado disso continuamente. Os caminhos dele são diferentes dos nossos, são sempre melhores. E algumas pessoas têm sido guiadas por vista. Elas olham para uma coisa e elas dizem, irmão, isso aqui é, isso aqui não é. Porque elas são guiadas pelo que elas estão vendo. Mas o justo não vive por vista, ele vive por fé. E quando você para e começa a ser guiado por vista, é porque você está na carne. E isso pode ser um grande roubo na sua vida. E é mesmo, Deus diz, não é esse aí não. O Senhor disse, o homem não vê, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o que está dentro. O Eliabe tinha tudo, inclusive ele era um soldado do exército de Israel. Então, quer dizer, estava para o Samuel, Eliabe, mas ia ser um outro Saul, porque o Saul também. O Saul foi um homem, a Bíblia diz que os mais altos batiam no seu ombro. A Bíblia diz que ele era muito bonito. Ele não era de família pobre, miserável. Ele não era um sujeito. Ele vinha de uma família que tinha alguma coisa, ele tinha aparência, ele tinha muita coisa, mas no dia dele ser ungido, ele escondeu na bagagem. Era um covarde. O Eliabe era tão bom que na batalha contra o Golias, estava escondido junto com o exército de Israel, escondeu.
O Davi foi o que enfrentou. Então ninguém dava nada para o Davi. Mas ele tinha o coração segundo o de Deus. Mas aparentemente, o Eliabe, até porque ele era o soldado, então o Samuel olhou e disse, esse é o rei. Não, Samuel, não é não. O senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, vê a casca, ele vê a embalagem. Mas Deus vê o coração, Deus busca conteúdo, Ele vê o que está dentro. E é o que Deus tem buscado das pessoas. Discernimento, uma visão, andar por fé, não andar por vista. Tem gente que já perdeu bênção grande por causa disso, de andar por vista, de olhar para a casca, para a aparência. Já perdeu bênçãos grandes. Ou já se meteu em encrenca pesada por causa disso. Quantas pessoas que já pegaram problemas, e problemas graves, problemas, encrenca. Porque olhou para o Eliabe, esse é o rei, isso aí é de Deus, porque isso tem cara de que é de Deus, isso tem jeito, isso tem tudo que é de Deus, mas não era de Deus. Quando você anda por vista, você fracassa. Porque você pode pegar um Eliabe para a tua vida, como o Samuel julgou que era o rei, o novo rei de Israel. Você pode pegar, e o Eliabe não tinha nada que agradava a Deus. Como Saul não tinha. Ia ser um outro Saul. O Davi nem o pai lembrou. Mas era o que Deus queria. Que era o menor, era o caçula, era o menorzinho, era baixinho, era ruivo. Ele não tinha aquela expressão, certamente não tinha porte. Enquanto o Eliabe era alto, ele era baixo, tinha técnicas de guerra, treinamento, o outro não tinha, só cuidava de ovelhas. Quer dizer, aparentemente não tinha nada que pudesse chamar a atenção. Nada. Mas ele tinha espírito, ele tinha o coração que agrada a Deus. Mas nós devemos tomar um cuidado muito grande, porque decisões de escolhas à base de vista, de olho, é fracasso. Você pode pegar um problema, como também pode jogar fora uma grande bênção, porque olha e diz assim, isso aqui não tem cara de rei, ou seja, isso aqui não tem jeito de que vai ser uma bênção para mim. E a bênção às vezes está naquele lugar, naquela situação, que a olhos humanos não tem grande expressão, não é promissor, digamos assim. Não parece promissor. Mas é o que Deus tem. Então, muitas pessoas têm decidido a vida à base de olho, de aparência. Têm decidido a vida assim. Muitas pessoas têm fracassado, estão hoje com problemas graves, porque elas vivem à base de vista, à base de olho, à base de emoção. Elas já tiram conclusões precipitadas. O Samuel, mesmo com tanta experiência, ele foi tão precipitado. Certamente, com certeza esse é o rei que o Senhor quer ungir. Não, Samuel não é não. Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse, não considere a aparência dele. Porque tem gente que só considera a aparência. Só considera o que ele está vendo. E é por isso que fracassa tanto. Porque é guiado por vista e não por fé. Ele é guiado por emoções.
pela visão, pelo visual, ele não busca direção, ele não busca espírito, ele não busca entender o que Deus quer, ele não busca saber o que Deus quer, o que Ele aprova, onde Ele está. Só está nisso, Senhor. Para mim, olhando, parece que está, mas eu quero a Tua direção. Eu quero a Tua direção. E assim por diante. Olha, eu já tive experiência com gente, várias. E é impressionante. As pessoas que às vezes elas... Estou falando, não estou generalizando, mas... a maioria das vezes isso aconteceu. Aqueles que mais... Eu tive ainda um caso específico de um sujeito. Ele era surpreendente. Ele tinha voz, as palavras escorregavam. E ele foi ganhando aquele tipo de gente que ganha espaço. Mas foi uma das maiores decepções no ministério. Ele cresceu, mas do jeito que ele também subiu, ele caiu assim, violentamente. Mas não tinha quem não se encantasse com ele. Não tinha quem. As palavras escorregavam. Um vozeirão. Palavras bem colocadas. Dava a impressão, o que entendíamos é que, meu Deus, ele capta tudo, ele sabe, ele pega. Mas era só casca. Espírito ele não tinha. A primeira pressão que realmente ele sofreu, quando ele teve a oportunidade de mostrar realmente aquela força, foi uma decepção. Uma decepção. E às vezes onde você olha e não espera muito, onde sai. Levanta gente, não naquela rapidez, não, até porque realmente as coisas não podem ser da noite para o dia mesmo. Tem todo um processo. E as pessoas que vão sendo amadurecidas, elas vão mostrando dia após dia um crescimento. Você vê aquilo se estabelecer. Às vezes você olha e aparentemente parece que não vai tirar não teremos grandes resultados dali e não vamos tendo surpresas. E isso foi com Davi. Isso foi com ele. A história, o Eliabe, em termos de aparência, era superior a Davi. Tanto é que o Samuel já se encantou, né? É esse, com certeza. Mas Deus disse, não. Esse eu rejeitei, não é não. O coração dele não me agrada. Você vê, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então, eu creio que Deus está nos dando lições importantes de vida. Viver. As pessoas vivem, mas muitos não sabem viver. Não sabem conduzir bem a vida. Do começo até aqui, você aprende, você entende coisas que facilmente nós caímos, nós erramos, nós escorregamos. Quantas pessoas que hoje estão sofrendo por coisas que Deus, o próprio Deus já disse, isso é passado.
Quantas pessoas que estão complicando coisas que Deus está deixando bem claro, não tem complicação, confia em mim, segue, faz. Quantas pessoas que estão esperando o pior, sendo que Deus está enviando bênção para elas e elas estão pensando no pior. Quantas pessoas que estão caminhando para a direção errada em função de carne, de falta de espírito, falta de visão, de ceder ao seu lado humano e não o lado da fé. Quantas pessoas que hoje poderiam estar além, mas abriram mão de coisas boas porque olharam e acharam que aquilo não era bom. Ou quantas que entraram em problemas porque acharam que aquilo era tudo e aquilo não era. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Quando a pessoa é guiada pela fé, ela espera em Deus. Mesmo que pareça que passou de hora, que aparentemente ela está perdendo algo muito grande. Mas quando a gente decide confiar em Deus e depender dEle, as coisas se realizam e acontecem da melhor maneira. Mas quando você vai à base da carne, do olho, você fracassa. Talvez tenha pessoas aqui que estão dizendo, com certeza tal coisa é de Deus, porque tem cara, tem aparência, tem jeito. E Deus está dizendo, não se precipite não, fica quieto aí. Eu não estou com você nisso aí não pertence a mim, não tem bênção nisso aí não. Não é não. Não vai ungir Eliabe não, porque o Eliabe tem tudo, menos espírito. Tem coisa que tem tudo. A embalagem é boa, a aparência, tudo, aparentemente, visualmente é perfeito, mas aquilo vai ser um laço, um problema para a vida da pessoa, e um problema grave. Deus está nos ensinando a conduzir a vida. Na primeira passagem aqui, do que Deus falou com Samuel, para ele parar de se entristecer por causa de Saul, era Deus mandando ele deixar aquilo para trás. E eu queria puxar o gancho da mulher do Ló, que você vê como são as coisas. Quando eles ficaram em Sodoma, foi porque na cabeça deles, visualmente, o lugar era bom. E Deus não estava ali. E eles viram que Deus não estava ali. Então você vê que eles escolheram a direção deles à base do olho. E foi um fracasso. Quando o Senhor mandou o livramento de algo muito grave, que eles iam morrer por amor a Abraão, e arrancou-lhes de lá na força, a ordem foi, não olhe para trás. O que a mulher fez? Olhou, mostrando que o coração dela estava lá. Então nós precisamos tomar muito cuidado na vida, porque se você toma uma direção na tua vida à base de olho, e não buscando a direção de Deus, você pode parar num lugar que vai ser uma maldição para a tua vida. Se Deus já te deu um livramento de algo que era ruim, você já se meteu numa encrenca e Deus te tirou de lá, como foi no caso deles. Sodoma foi uma encrenca, um problema, uma maldição na vida deles, e Deus, por amor, os tirou a tempo. Não volta a olhar. Quando ela olhou, ela estava mostrando que o coração dela estava lá. E ela morreu, ela foi destruída, ela não teve mais chance. Porque Deus já estava dando uma grande chance. Então, eu faço questão de voltar isso aqui, porque tem pessoas, eu vou falar com gente específica agora. E tem gente aqui assim, desse jeitinho,
que Deus, você já tomou direção, muitas à base de olho. E Deus vem te livrando. Tem gente que Deus já tirou de uma situação terrível de destruição, como foi Sodoma. Já tirou lá da criminalidade, já tirou da imoralidade, já tirou dos vícios. Já tirou de dívidas, já tirou de problemas gravíssimos. Te tirou, te arrancou, como arrancou Ló e a mulher e as duas filhas. E agora o Senhor está dizendo, segue, corre, não olha para trás. E sabe o que tem gente fazendo? Igual a mulher de Ló, olhando para trás. Olhando para uma Sodoma que só trouxe maldição, destruição, roubou a vida deles, um tempo de roubo, mas o coração ainda está lá. Está olhando para o tempo, está olhando para as drogas de novo, está olhando para fazer dívida de novo, está olhando para o pecado novamente, está olhando para o tempo errado, para aquele tempo que Deus já te arrancou. E sabe o que é que vai acontecer com algumas pessoas que estão fazendo igual a mulher de Ló? A mesma coisa que aconteceu com ela. Ela foi morta, ela foi destruída. Tem gente buscando um fim de destruição, um fim, acabou. Ela não teve mais chance, porque ela já tinha tido demais. Então, esse olhar para trás é muito grave, é muito perigoso. Esse tomar a direção à base de vista é muito perigoso. Você pode parar num lugar, você pode pegar um Eliabe, que vai ser um problema. Você pode ir parar numa Sodoma, que vai ser uma maldição, uma desgraça na tua vida. Porque Sodoma só trouxe desgraça para a vida do Ló e da família. Desgraça. Sabe o que é desgraça? Desgraça, sim, desgraça, do começo ao fim. Na família, na vida financeira, no caráter, acabou com eles. Acabou. Os descendentes, tudo malditos, inimigos de Deus. Uma família corrompida, acabou com eles. Eliabe nunca foi bênção nem para Deus, nem para Israel, nem para ninguém. Mas pessoas que tomam decisão à base de vista, podem pegar um Eliabe, podem parar em Sodoma. Deus disse para Samuel, para de sofrer por Saul. Pega, enche o chifre, vá, segue, vai ungir o novo rei de Israel. É o que Deus está falando. E que foi o que disse para Ló e para a mulher, para a família. Segue para a vida de vocês, não olhe para trás. Mas algumas pessoas, não é o bastante Deus livrar, Deus guardar, Deus tirar, Deus colocar na direção certa. Não é. Apesar de Deus já ter feito o melhor, elas ainda estão olhando para trás. Então, tem gente aqui, e eu vou falar com uma pessoa específica agora. Eu tenho que falar com você. É alguém que Deus já tirou das drogas, da sujeira, da criminalidade, de coisa pesada. Você tem vivido de altos e baixos. Eu não sei quem é você, mas eu vou falar pelo Espírito Santo. Se você voltar agora, se você olhar para trás, se você voltar para Sodoma, você vai morrer. Já tem um demônio de morte à espreita para tragar a tua alma. Você vai morrer. Essa é a última chance que Deus te dá. Você tem brincado com Deus. É um homem. Você tem brincado com Deus. Se você voltar novamente, você vai morrer. Você vai morrer em Sodoma. Deus tem te dado a chance de uma vida limpa. E sabe por que você volta? Você volta porque você não coloca a força que deveria colocar. Mas agora, Deus está dizendo, se você fizer como a mulher de Ló, como ela morreu, você vai morrer. E agora eu entendo por que Deus me fez puxar esse gancho da palavra da mulher de Ló. Porque ela morreu, porque ela olhou para uma direção de maldição, que nunca foi bênção. E tem aqueles que olham para a direção
que nunca foi bênção na vida. Deus vai dando chance, Deus vai dando chance, até que chega o dia que acabou. Deus livrou, Deus arrancou eles de lá e disse: não olhe para trás. Ela foi olhar, morreu. A mulher de Ló morreu. E você pode ter certeza que há um demônio de morte esperando para tragar a sua alma, se você der um passo em falso novamente, porque você é consciente e sabe o que tem que fazer, mas tem brincado com Deus. Para você já foi, e para nós a lição: não sofra por coisas que Deus já ignorou, já deixou claro que é coisa do passado. Não complique sua vida. Não espere o pior, espere o melhor. E não ande por vista, ande por fé. Não olhe para trás, aconteça o que for. Não olhe para trás. Siga em frente. E Deus vai poder abençoar cada um. Tome decisões à base da fé, não à base do olho. Não deixe o diabo te levar de volta para uma direção de onde Deus tirou, lugar de sujeira, de pecado, de abominação. Deus tirou, agora segue. Segue. Do começo ao fim, Deus está nos mandando seguir, siga. Siga em paz, confiante, vai viver coisas novas, mas tudo à base da fé. Amém? Coloque-se em pé e a mão no coração. Ligue seu pensamento no céu. Em nome de Jesus Cristo. Ligue o seu pensamento no céu. Foque o seu espírito em Deus. Em nome de Jesus. E deixa Deus te abençoar. Em nome de Jesus. Deus quer te abençoar. Aprenda com Deus. Se posicione como Ele espera. Decida se comportar com sabedoria. Sabe, um comportamento sábio. Eu tenho falado bastante sobre isso. Não adianta querer o melhor dos dois mundos. Tem gente que quer o mundo e quer o céu, quer o mundo, quer ir morar no céu. Não tem como. Ou você vai pagar o preço para ir morar no céu e ter uma vida abençoada, ou você vai viver a sua maneira. E, infelizmente, colher destruição. Mas, enfim, cada ponto pega e decida imediatamente se implantar e se posicionar. Ouça a voz de Deus, dê espaço para o Espírito Santo entrar. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Até quando? Alguns vão viver de forma estagnada, infeliz, lamentando coisas que Deus já disse: deixa isso. Pega, enche o chifre de azeite, que significa poder,
e vai ungir o novo rei de Israel, vai viver coisas novas. Não pare a sua vida por causa do Saul. Tem gente que para na fé por causa de alguém. Tem gente que desiste dos sonhos por causa de alguém. Tem gente que para de viver por causa de alguém. Tem gente que deixa de Jesus por causa de alguém. Não, Deus está dizendo, que é isso? Não faça isso com a tua vida. Tem gente que não sabe simplificar nada, complica tudo, tudo é um drama. Ai, Senhor, não posso ir. Saul vai saber, vai me matar. Você, sacerdote, pega um novilho e vai sacrificar ao Senhor. Essa passagem me encanta, porque todos nós podemos facilmente complicar as coisas, e Deus vem e simplifica tanto. Pega o novilho e vai sacrificar ao Senhor. Não complica, Samuel. Quem é de Deus não vive esperando o pior, espera o melhor. Quem é de Deus decide andar por fé e não por vista, porque entende que nós realmente vemos a aparência, olhamos para a embalagem, para a casca, mas Deus é que sabe o que está dentro. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Por isso nós temos que esperar por Deus. Esperar por Deus. Sempre. Olhar, ouvir a Deus. Depender da direção de Deus. Em nome de Jesus. Abra o teu coração. Dê lugar a Deus, ao Espírito do Senhor, a direção dEle para a tua vida. Fala com o Senhor. Fala com Ele agora, conversa com Ele. Ó Deus, eu entendo que está falando comigo, eu entendo que o Senhor tem comigo, eu entendo que o Senhor está buscando, eu entendo, e eu peço agora, me ajuda, Senhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero interpretar a Tua voz, eu quero interpretar a Tua vontade, porque eu quero uma vida abençoada. Seus ouvidos atentos estão ao clamor que levanto a Ti. Minhas palavras não vão se perder. Meu Jesus me leva a vencer, confiarei. Minhas lutas não vão me parar, o pecado não vai me dominar.
Ore ao Espírito Santo de acordo com a sua necessidade, com aquilo que te afeta e que você quer libertação, você quer prosseguir. Nós somos livres e tem coisa que nos escraviza. E tem gente que hoje está sendo escravizada por sentimentos, por emocionalismo, apego a coisas que só escravizam, não são bênção, não tem sido bênção. Como é fácil a pessoa fazer um quadradinho e se colocar nele, não sai, Deus está empurrando para mais, a pessoa não sai e fica sofrendo e sofrendo por causa de uma coisa que Deus disse e já deixou claro: vamos, prossiga. Para. Tem coisa que o próprio Deus já rejeitou, já deixou, e ainda tem gente brigando com aquilo. Tem coisa que Deus já ignorou, e tem gente que não consegue seguir em frente. Deus nos deu cabeça para pensar e capacidade de agir. Então age. Às vezes a pessoa ela está sendo aprisionada e ela não se dá conta que são sentimentos que ela tem alimentado. Enquanto você alimentar esses sentimentos, eles vão crescendo. A gente sabe que tudo que a gente alimenta, a tendência é crescer. Se você para de alimentar, a tendência é morrer. Viver é bastante desafiador. E é por isso que nós somos instruídos pela palavra de Deus continuamente a tomar atitudes, decisões sábias, equilibradas, corajosas, com força, não à base de coração e de emoção. Enquanto você alimentar sentimentos, como no caso do Samuel, ele alimentando uma dor em relação a Saul, e isso fazia ele entristecer. Ele estava, um homem que era livre, estava se escravizando, sendo escravizado pela tristeza. Você vê que nós somos livres e de repente nos encontramos do nada escravos por algum sentimento nocivo. Não deixa nada parar a sua vida e nem te puxar para trás. Deixa de ser uma pessoa que pensa complicado, que vive de forma complicada. Todos os dias decide esperar o melhor. E olha para Deus em toda e qualquer situação. Ande por fé. Faça as escolhas da tua vida dentro da fé, olhando para Deus. Confia nas escolhas de Deus. Deus sempre escolhe bem. Em nome de Jesus. Fortaleça o teu emocional. Fortaleça o teu emocional. Fortaleça o teu espírito. Não deixa que emocionalismo, sentimentalismo escravizem você e te enfraqueçam na fé. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor pelo teu povo.
E eu quero repreender todo o domínio diabólico sobre a vida do teu povo. Toda fraqueza emocional, emocionalismo, sentimentalismo, pensamentos complicados, uma forma de viver complicada, tudo que escraviza a vida dessa pessoa, eu repreendo agora. Eu ordeno todo aprisionamento mental, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Todo aprisionamento emocional, mental, espiritual, saia em nome de Jesus. Tudo que tem aprisionado essa pessoa, desejos e vontades nocivos à saúde espiritual dela, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Todo negativismo, pensamentos negativos, pressentimentos ruins, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todas as algemas e correntes que têm aprisionado, amarrado a vida dessa pessoa. Caiam por terra agora. Seja da imoralidade, dos vícios, da distração, da carnalidade, da incredulidade, do emocionalismo, de um apego sentimental, eu repreendo em nome de Jesus. Essa fraqueza emocional, eu ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Todo bloqueio mental, tudo que amarra, tudo que perturba, tudo que bloqueia a mente, o coração dessa pessoa, sai agora, em nome de Jesus. Queima cada um, do alto da cabeça, planta dos pés, Senhor. Mente, olhos, ouvidos, boca, coração, lava com teu sangue, limpa, purifica, renova o entendimento de cada um. Abra a mente, dilata a mente de cada um, meu Deus. Abra, Senhor. Senhor, tira as escamas dos olhos, tira o argueiro, passa a colírio dos olhos de cada um, dá visão espiritual. Não há um dia que eu não ore assim. Tira essa surdez espiritual. Dá uma audição com discernimento, meu Deus. Troca corações de pedra por de carne. Limpa corações amargurados. Limpa, Senhor. Corações apegados, aprisionados a coisas que escravizam, que adoentam. Limpa, meu Deus. Liberta, Jesus. Tem gente adoentada por uma mágoa. Tem gente que está doente, está ficando doente, de tanta mágoa, de tanta tristeza, de tanta preocupação, de tanto medo. Limpa, meu Deus, limpa agora. Eu repreendo essa mágoa, essa raiz de amargura, esse ódio, essa tristeza, essas preocupações, esse espírito decepcionado. Eu ordeno, sai agora em nome de Jesus. Eu quero repreender a depressão, a angústia, a tristeza. Essa tristeza que tem batido no coração dessa pessoa, angústia, tristeza, amargura, saia em nome de Jesus. Saia agora, em nome de Jesus. Ó meu Deus, limpa corações amargurados, limpa mentes negativas, que haja bons pensamentos, bons sentimentos, uma libertação, a paz, a alegria. Essa pessoa que tem vivido de forma complicada, negativa, pessimista, medrosa, tem sido, é um medo, eu ordeno, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Queima todo medo, queima todo ódio, queima toda complicação, toda perturbação, queima tudo que tem perturbado, escravizado essa vida, queima agora, Senhor, e liberta para a glória do teu nome, Jesus. Liberta agora. Liberta, meu Deus. Essa pessoa que não consegue mais viver, sonhar, caminhar, ela está amarrando a vida dela, está deixando de viver coisas maiores em função de complicações e pensamentos tão negativos, contrários. Só fala daquele problema, só fala daquela pessoa, só fala daquele assunto, e fala dia e noite, comenta, e chora, e lamenta, e reclama, e murmura, e o Senhor está dizendo, chega, pega o chifre, enche de óleo e vai ungir o novo rei, vai viver coisas novas. Deus de Israel. Tem gente que o Senhor está dizendo vai, ela está dizendo não posso. Saul pode me matar, o Senhor está dizendo vá. Tem gente que já está tremendo de medo quando vê o Samuel, e o Senhor está dizendo, ei, eu tenho
paz para você. O que vai chegar para a tua vida é vitória, não é problema. Tem gente que está tirando conclusões precipitadas, porque está indo à base do olho, e o Senhor está dizendo, não, anda por fé. Espírito Santo, faz uma grande obra aqui hoje, Senhor. Amadurece o teu povo, levanta o teu povo, desperta cada um, abre o entendimento, se revela para cada um aqui, faça uma grande obra, Jesus. Faça, Deus de Israel, que essa pessoa saia daqui diferente, que ela respire, que ela sinta a paz e que ela saia decidida a realizar os sonhos dela e avançar e realizar coisas grandes e pegar a bênção dela e seguir em frente, que ela saia daqui diferente. Meu Deus, aqueles que estavam olhando para trás, que não olhem mais. Chega de viver olhando para trás, chega de viver olhando para trás, chega de viver olhando para trás. Meu Deus, ajuda essa pessoa a não olhar mais como a mulher de Ló. Ela olhou para trás e foi morta. E toda vez que uma pessoa olha para trás, ela é destruída, não tem como. E alguns têm caminhado por viver olhando para trás. Tem caminhado para destruição e alguns até para a morte. E o Senhor está dizendo, chega de olhar para trás. Chega de olhar para Sodoma, chega de olhar para Saul, chega. Faz uma obra gloriosa aqui, Jesus. Que essa reunião possa mudar o espírito de cada um e transformar. E que a pessoa, cada um que aqui entrou, não saia da mesma maneira. Mas que essa palavra possa causar um impacto positivo, transformador, e que nós possamos colher frutos e frutos. Coloca a paz, a alegria, a força, a visão, uma visão sábia, inteligente, madura. Cura a alma, o espírito, o corpo. Cura, meu Deus, o coração, a mente de cada um. Sara, liberta de todo mal. Amadurece, fortifica, sustenta. Cuida do teu povo, eu te peço, não deixa vacilar. Fortalece a todos, meu Pai. Faça uma grande obra e tudo para a glória do teu nome. Muito obrigada, Jesus, por essa mensagem, por esse dia, por esses momentos na tua presença, por essa reunião, pelos frutos que vamos colher, eu creio nisso, pelas grandes oportunidades que tem nos dado. Nós chamamos muito Jesus e somos gratos ao Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado a viver, e a viver com sabedoria, com inteligência, a ter qualidade de vida. Muito obrigada, Deus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Amém, Jesus. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse?